Tem dias que tudo que a gente consegue fazer é fingir. Fingir que tá tudo bem, fingir que a gente tá dando conta de tudo, né? Que tá feliz, que tá animado, que tá forte, produtivo, disposto. Quando, na real, por dentro tá tudo bagunçado. E aí a gente fica realmente sem saber o que fazer. Se você tá cansado, né, de fazer esse papel, esse vídeo é pra você, que a gente pode compartilhar juntos aí essas bagunças que passam dentro da gente e que muitas vezes a gente tem que mostrar por fora que a gente está bem. Bem-vindo ao vídeo, meu nome é Abraão e aqui nós estamos compartilhando nossas experiências de vida, as nossas dificuldades e problemas dessa grande jornada chamada vida. Eu já vivi fases em que sorrir era quase um esforço físico. Algumas vezes acontece isso ainda, né, nos dias de hoje. Não porque eu não gostasse da vida, mas porque alguma coisa dentro de mim, né, estava cansada. Cansado de sustentar uma imagem que não era real, de tentar manter sempre tudo no controle, de tentar passar uma ideia de força, né, de alegria, quando tudo que eu queria realmente era me isolar e ficar mais retraído para pensar um pouco, né? E o mais louco disso é que quanto mais a gente finge que tá tudo bem, mais longe a gente fica, né? De quem realmente pode nos ajudar. Porque muitas vezes ninguém percebe que você precisa de ajuda. Porque você tá sempre sorrindo, tentando mostrar que você é forte, que você está conseguindo lidar com tudo, né? E a gente vive numa cultura que valoriza muito essa ideia de estar bem o tempo todo, de ser grato, positivo, iluminado, resiliente, cheio de energia. Claro que tudo isso tem seu valor, mas e quando não está tudo bem? E quando o coração pesa, quando o corpo pede uma pausa, mas infelizmente a gente não consegue dar essa pausa para o corpo e nem para a mente. Quando a alma de repente quer só um silêncio, quer uma paz para a gente poder meditar nas coisas e pensar um pouco mais. E quando acontece isso tudo, fingir muitas vezes se torna quase automático, né? Muitas vezes a gente não quer demonstrar fraqueza, não quer mostrar fragilidade e até é engraçado, né? Porque se você pensar bem, fingir é realmente o que cansa e ser verdadeiro muitas vezes é o que alivia. Porque ser honesto com a gente mesmo é o primeiro passo para qualquer tipo de transformação que a gente queira na nossa vida, né? E aí chegou um ponto na minha vida que eu comecei a admitir para mim mesmo que eu estava exausto, né? E que eu estava triste, que eu não estava dando conta de tudo. E essa é uma das coisas importantes, é você perceber que existe um problema ali, que você não precisa estar fingindo estar tudo bem o tempo todo, porque as pessoas não estão bem o tempo todo. Você é ser humano, então você precisa admitir que realmente quando tem problema você precisa admitir isso e não fingir, né, que está tudo bem. E aí acaba que a gente vai aprendendo a relaxar um pouco mais, né? Não porque os problemas sumiram, né? Não porque o alívio dentro da gente chegou, mas porque pela primeira vez você se abraça do jeito que você está. E aí a vida de repente começa a corresponder de uma forma diferente. Isso tudo porque a gente para de fingir, né? Fingir que tá tudo bem. E aí você começa a notar as pessoas que se aproximam de verdade, né? As pessoas que percebem que você não está bem e você começa a perceber quem é de verdade, quem não é. As pessoas que se preocupam com você e as pessoas que às vezes estão com você só por interesse, né? Porque quando você tá bem, feliz, alegre, muita gente está perto de você. Mas e quando você está mal? Quando você não tem muito a oferecer porque você está lá, triste, se você está desmotivado e aí você não tem muito a oferecer. Aí nem sempre as pessoas se aproximam, né? E agora a gente acaba atraindo o que é leve, né? A gente para de carregar o peso, né, do personagem de super-herói, de ser forte o tempo todo. E aí tem uma frase, né, do autor Brené Brown, que diz assim: a vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de se mostrar quando você não pode controlar o resultado. Se mostrar
realmente às vezes é um risco, né? Mas também é um alívio, porque abre um caminho para relações mais sinceras com as pessoas, né, e com você mesmo. E aí é um caminho de volta pra gente, porque aí você consegue entender que há um problema ali, que você não precisa fingir o tempo todo, que você percebe que de certa forma você precisa melhorar em algum aspecto da sua vida. E hoje em dia, quando eu não tô bem, eu tento não me cobrar tanto. São fases, né? Então, tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá bem. E os dias que eu não tô bem, eu não me cobro tanto, né? Eu não me cobro produtividade, eu não me cobro ficar sorrindo para todo mundo, eu não me cobro. Não, eu apenas me fecho na minha mesmo e tento manter o controle, né? Controle emocional, mesmo não estando bem, a gente tenta manter esse controle emocional para passar, né? Pelos dias ruins, pelos problemas e até as coisas se acalmarem, né? na nossa mente, no nosso coração. Eu tento me afastar um pouco, escrever, respirar um pouco mais, respirar o ar puro, né? Ver a natureza. A gente tem uma chácara aqui, ó. Então quando eu venho para cá, eu tento me conectar com a natureza para refletir muitas coisas da minha vida. Aqui tem muito trabalho para fazer, muita coisa aqui na roça, né? Tem muita coisa para a gente fazer, tem trabalho doidado. Mas aí eu aprendi que nem todo dia precisa ser produtivo, né? Hoje mesmo eu tô aqui sozinho na chácara e, peguei ali, tinha uma carne lá na geladeira, fui lá, acendi a churrasqueira, fiz um churrasco para mim mesmo, sozinho. Deixei de mexer no mato aqui, deixei de fazer as coisas no mato, roçar o mato e tudo, para mim curtir meu momento ali, curtir minha presença. Nem todo sentimento ele precisa ser resolvido de imediato. E que tá tudo bem não estar bem, né? Porque nem todos os dias você vai estar bem. E você tem que colocar isso na sua cabeça. Nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, né? Nós temos relações com as pessoas, nós temos problemas diversos. Então, não temos que estar bem todos os dias mesmo. E você não estar bem todos os dias, isso não te faz menos capaz, mas apenas faz você ser mais humano, né? E eu tô começando a pensar dessa forma, porque às vezes a gente acorda sem problemas aparentes, mas a gente está com um tipo de tristeza, né? Sem motivo aparente, algum tipo de angústia sem motivo aparente. E é isso, a gente tem que entender assim, cara, eu sou ser humano, né? Eu tenho emoções, eu tenho pensamentos e às vezes coisas que talvez até irrelevantes, né? Nos abalam assim, mas e apenas vou fazendo as pazes, né, com o que eu realmente estou sentindo e deixo as coisas acalmarem, né? Igual eu falei, eu reflito, vou para o meio da natureza, respiro um ar puro, pego um sol, até eu me acalmar, sentir meu corpo melhor, sentir minha mente melhor, sentir meus pensamentos, né, mais leves também. Talvez o que falta mesmo é a gente começar a ser mais verdadeiro. Se a gente está mal, a gente está mal, a gente vai tentar melhorar e tudo mais, não precisa fingir ser forte. E eu acredito que a nossa cura começa aí, né? Essa cura dessa ansiedade. E eu ainda estou aprendendo a lidar com meus dias mais complicados, assim. Isso aí é um trabalho diário, né? Que eu venho fazendo na minha mente para lidar com esses dias mais complicados, que às vezes não tem nem motivo, porém, é o que eu disse. Apenas a gente sente isso. E eu sei que nada como um dia após o outro, né? Um dia você acorda mal, mas no outro dia, de repente, você já está bem melhor. E o melhor, mais leve ainda, de você não estar escondendo nada. Porque você não precisa ficar parecendo que está bem o tempo todo, né? Você não precisa ficar mostrando para as pessoas que você consegue fazer tudo, que você consegue resolver tudo. E é isso aí. Você está cansado de fingir, está cansado de tentar se parecer forte todo o tempo. Me conta aí nos comentários. Muitas vezes a gente não consegue dizer isso em voz alta, mas escrevendo, talvez as palavras, talvez a gente consiga colocar isso para fora, né, de uma forma melhor. E por hoje é isso. Vamos na luta, sempre tentando evoluir, sempre procurando melhorar nossa mente, nosso corpo, nossa alma. Beleza? Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.